Boa tarde, alunos. Então, vamos começar aqui agora uma nova forma de interagir nas aulas teóricas. Aquele formulário ainda vai continuar sendo passado. O formulário é bom, eu acredito que é uma ferramenta muito útil porque ele instiga o aluno a ter que pesquisar o assunto, mas não só copiar e colar as informações. Eu tento colocar nos formulários ali uma certa dose de raciocínio, que o aluno vá lá, pesquise e depois tem que elaborar um certo raciocínio para responder as questões. Eu vou continuar com aquele formato. E agora com esse daqui para vocês terem um pouco do conteúdo sobre o tópico que está sendo trabalhado. Nesse caso aqui, para vocês, o futebol. Eu vou pegar aqui uma coisa relacionada à história do futebol, informações, curiosidades, que eu acredito que são as coisas mais que vocês talvez não tenham muito domínio. Porque o futebol é um esporte que tem certa popularidade e não tem nada de muito novo que se possa passar sobre já conhecidos os fundamentos, as regras, embora tenha algumas coisas que eu também vou passar, talvez não seja de conhecimento de todos, alguns detalhes, certo, sobre as regras e os fundamentos. Mas aqui vamos começar falando das curiosidades e da origem, principalmente da origem do futebol. Vamos lá, vamos começar. O futebol é um esporte lá que é bem mais antigo do que se imagina. Ele já era praticado por diversas culturas antigas. Muitas civilizações já praticavam um jogo, não o futebol como a gente conhece hoje, mas um jogo similar ao que era o futebol. Então vocês vão ver aqui que todos eles tinham mais ou menos uma premissa parecida, por isso que é um esporte popular, porque ele de certa forma é simples. São duas equipes de jogadores que têm um objeto, uma bola, no caso algo similar a uma bola, que tem que passar essa bola de um jogador para o outro com o objetivo de jogar essa bola em um tipo de meta, que variava também de acordo com a cultura, de acordo com os materiais que tinham à disposição também. Então, por isso que é um jogo popular, ele pode ser jogado em qualquer lugar, desde que tenha essa bola e tenha esse objeto que se possa fazer essa meta. Então vamos ver aqui cultura por cultura, as mais antigas, para a gente ter uma ideia de como essa similaridade com jogos que tinham antigos, que é parecido com o futebol, mas que de certa forma pode ser dados como predecessores desse esporte, mesmo que não sejam exatamente o futebol como é conhecido hoje. Então, a China, como uma das culturas mais antigas da humanidade, já jogava um jogo lá por 3000 a.C., jogava um jogo que era de certa forma similar ao futebol. Não era exatamente da forma como ele é jogado hoje, mas tinha uma similaridade, porque era um jogo que era passado de pé para pé e os jogadores deveriam jogar em duas estacas que eram fincadas no chão, ligadas com um fio de cera, em que a bola deveria passar por dentro desse objeto para ser marcado um ponto. E uma outra característica também desse jogo que o objeto, no caso, que eram cabeças de inimigos, ou seja, de uma forma bem bizarra, jogado por militares chineses, bastante violento, e era jogando essas cabeças, sendo que eles não poderiam deixar essa cabeça cair no chão. Então, uma diferença de como o jogo é jogado é que a cabeça não poderia tocar no chão, eles deveriam passar de pé para pé sem que a cabeça do inimigo, sem que o objeto caísse no chão, e deveria ser jogado então esse objeto, no caso a cabeça, dentro do espaço que delimitava as duas estacas com um fio de cera. E mais tarde, também no Japão, foi jogado um jogo similar também, era o Kemari. O Kemari, jogado no Japão, é praticado pela corte do imperador. Acontecia em um campo de 200 metros quadrados, ou seja, 200 de um lado, 200 de outro, formando um quadrado perfeito, com uma bola feita de bambu. As regras desse jogo eram bem menos violentas, porque não envolvia contato físico entre jogadores. Eram 8 jogadores de cada lado, e houve, de certa maneira, aqui relatos de intercâmbio entre culturas da China, a cultura chinesa e a cultura japonesa, para a disputa desse jogo, o Kemari. Então você vê que desde a antiguidade esse jogo já reunia pessoas para prestigiar a forma que ele era jogado, talvez justamente porque eles são jogos simples, em que os jogadores têm que passar a bola de um pé para o outro, jogando ela em uma meta para marcar pontos. Não é muito complicado a regra, certo? Então por isso que talvez eles chamem tanta atenção, e também
por ser um jogo que certamente envolve bastante domínio, já que é um jogo jogado com os pés. Você dominar um objeto com os pés é mais complicado do que fazer isso com as mãos. Isso atraía as pessoas de certa maneira. Então, diferente lá da cultura chinesa, é bem menos violento que a Mario. A cultura chinesa tinha era bem mais visceral, certo? É uma forma bem mais rústica e bem mais violenta. Aí vamos passar aqui para a Grécia e para Roma. No caso, a Grécia é um dos lugares na antiguidade, uma das culturas antigas mais ricas, porque a maioria dos esportes conhecidos vieram da cultura grega. Tanto é que as Olimpíadas surgiram na Grécia e lá já haviam relatos de jogos similares ao atletismo, às lutas, a lançamentos, arremessos. Então, quase todos os esportes conhecidos hoje nas Olimpíadas tiveram a sua primeira versão na Grécia. E Roma, quando assimilou a cultura grega após a invasão, também assimilou esses esportes. Só que os romanos, como sempre, colocavam bastante violência em tudo que eles faziam. Um exemplo disso era o Coliseu Romano, que era um show de violência gratuita. E os romanos tinham muito desse ímpeto de transformar tudo que era, de certa forma, jogado de uma maneira mais limpa em violência. Faziam tudo ficar muito mais violento. Eles eram violentos. E esse jogo, jogado na Grécia Antiga, era chamado de Empícuros. Empícuros era o nome do jogo e jogado lá por volta do século I a.C. Também jogado por soldados gregos. E era jogado na cidade de Esparta. A bola utilizada era uma bexiga de boi. Ele era cheia de areia e terra com costuras, deixando lá uma bola adequada, pesada para ser jogada. O campo onde era jogado era retangular, era bem grande e davam ali 9 jogadores de cada lado, um terreno retangular, dava bastante liberdade para os jogadores correrem. E quando os romanos então assimilaram essa cultura grega, eles transformaram esse Empícuros em um jogo bem mais violento. E isso depois acabou sendo levado para a Idade Média. Na Idade Média, então, houve essa adaptação desse jogo, o Epísquiros, que foi então adaptado para o Harpasto, que era um outro jogo que tinha muita similaridade, ou seja, uma adaptação levada para a Idade Média. Como o Império Romano ainda tinha bastante predominância, logicamente o jogo era violento, praticado ainda por militares. Havia bastante violência, usavam pontapés, socos, rasteiras, o relato de morte de jogadores. Cada equipe tinha ali 27 jogadores, grupos com diferentes funções. Tinha os corredores, os jogadores jogavam mais à frente, os dianteiros. Tinha os sacadores, aqueles jogadores que colocavam a bola em jogo quando necessário, e os guarda-redes, que daqui é o precursor do goleiro. Aí isso foi levado mais adiante para a Idade Média, sendo adaptado para um jogo com outro nome, o Jogo do Caos, uma adaptação ainda do Harpasto. E ele também era jogado com 27 jogadores, que também deveriam levar a bola entre os pés até jogar ele entre os portes. Jogar a bola entre os portes. E, como sempre, como o Império Romano ainda predominava, a violência era comum. E haviam muitas questões sociais ali envolvendo raiva, ódio, tudo aquilo que a Idade Média representava de pior era levado para esses jogos e acabava sendo descontado entre os jogadores. Havia violência gratuita. Então, devido a essa desorganização toda, o rei Eduardo II teve que decretar uma lei que proibia a prática desse jogo lá. E mais tarde, foi adaptado novamente pela nobreza, e aí foi criada uma nova versão com várias regras e com 12 juízes que deveriam fazer cumprir essas regras. Até que as culturas foram absorvendo essa cultura romana, essa cultura da Idade Média, e acabou chegando na Inglaterra lá pelo século XVII. Então muitas dessas adaptações foram feitas já na Inglaterra, e havia já a medida do campo, 120 por 180 metros. Claro que isso foi adaptado
posteriormente. Agora hoje é 120 por 90 a regra, mas já havia ali preocupação com essas regras. E foi a primeira vez então que houve também a instalação dos arcos, que eram agora retangulares, ou seja, o formato do gol começou a ser retangular. E a bola era de couro e começou pela primeira vez também a ser enchida com ar. Foi a partir dessa época aqui na Inglaterra. E as regras começaram a ser mais claras e objetivas, começou a ser praticado por estudantes e também pela nobreza. Começou depois a ser popularizado, mas começou pela prática de estudantes e depois pela nobreza. Logo depois popularizou-se, e no ano de 1848, numa conferência em Cambridge, estabeleceu-se um código de regras lá. E só em 1871 que a figura do goleiro, ou seja, do guarda-redes, que já havia antes, mas não de forma tática, foi criada em 1871. E seria, até hoje, na verdade, é assim: o goleiro é o único jogador que pode tocar a bola com as mãos desde que ele esteja fora da área, desde que ele esteja dentro da área penal, ou seja, daquela grande área próxima ao gol. Se ele sair daquela área, ele logicamente tem que jogar como jogador linha e tem que jogar com os pés. Em 1875 foi estabelecida então a regra do tempo, 90 minutos, e até hoje é assim, 90 minutos. Então foi em 1875. Em 1891 foi estabelecida a regra do pênalti. Hoje a regra do pênalti é marcada quando há tiro livre direto. Ou seja, tiro direto é uma falta que há principalmente contato físico dentro da área penal, o pênalti. Naquela época já havia um consenso sobre isso. O pênalti seria uma falta marcada quando o jogador estava dentro da área penal, sofreu um pênalti e tinha o direito de fazer um chute direto em relação ao gol. E já havia também em 1907 o estabelecimento da regra do impedimento, ou seja, um jogador da mesma equipe não pode estar no campo adversário à frente de um zagueiro, de um defensor, certo? Então ele tem que estar na mesma linha ou atrás do jogador para poder receber a bola para a jogada ser válida. Então essa regra já começou a ser implantada em 1907. E então vamos falar sobre a fundação da FIFA. A FIFA então foi uma federação criada, Federação Internacional de Futebol Association, criada em 1904. E é a organização que até hoje ainda organiza esses campeonatos mundiais de futebol, a Copa do Mundo sendo o mais conhecido deles. E então também organiza aqueles campeonatos europeus, a FIFA UEFA, certo? Copa dos Libertadores nas Américas, e todos esses campeonatos que existem de futebol que são bem conhecidos, é a FIFA que organiza. Então, a partir da próxima aula nós vamos ver mais sobre o futebol, a história do futebol aqui no Brasil. Bom, então por hoje nós vamos ficar com essa parte aqui.